Gente de lá e de cá, na mesa do Cícero. Esta é a nossa terceira conversa. Hoje temos connosco a Isabel Lucas, uma mulher que visita países no futuro, sonhos noutros países, mas que olha para o mundo. O que importa é ir, não é ficar. Ela é a nossa convidada de hoje. Falamos de histórias, de pessoas que entendem esta nova relação entre Portugal e o Brasil, e gostávamos de ouvir a tua opinião, tu que viajaste tão intensamente, tão meticulosamente, tão capilarmente no Brasil, sobre que viste o que muito poucos portugueses viram. Como é que entendes hoje o momento das relações de Portugal com o Brasil? Que futuro é que lhes encontras? Uma pergunta muito aberta para podermos ir conversar. Antes de mais, eu fico muito contente por me considerarem também um bocadinho de lá, de lá e de cá. Eu sou de cá, fui lá por acaso, as coisas vão acontecendo nestas viagens, sempre um bocadinho por acaso, e eu gosto dos acasos nas viagens e gosto dos acasos na maneira como vou conhecendo tantas pessoas como os lugares, porque depende de pouco planeamento, o acaso implica pouco planeamento. Isto não é necessariamente bom, porque nos causa alguns constrangimentos, mas por outro lado traz-nos a surpresa e uma das coisas que mais me fazem gostar de viajar é o efeito de surpresa, é o espanto. Nós viajamos para isso, faz tempo. Sim, mas por isso é que o acaso favorece às vezes isso, e eu tenho tido sorte porque o acaso não me trouxe em viagem grandes males, digamos assim. O acaso levou-me ao Brasil tarde na minha vida. É a primeira vez que eu fui ao Brasil fisicamente, porque o Brasil vai-nos entrando pela casa adentro desde que nós somos muito pequenos. Foi em 2016, portanto, tarde. E fui ao Brasil, não via Lisboa, mas via Nova Iorque. E sai do Brasil para Nova Iorque e não para Portugal. Isto é uma relação estranha, não é? Não. Normalmente, um português que vai para o Brasil segue outros circuitos. Fui assim também por acaso, estava no Brasil, convidaram-me para participar num evento literário que estava a acontecer em São Paulo, e eu fui, e a partir daí essa relação, a primeira relação que se tem, acho eu, é com a língua e aquilo que a língua nos diz daquilo que é um país. Não sei se isto é um bocadinho Ou que não nos diz. Ou que não nos diz, mas não nos dizendo também nos vai alertando para determinadas coisas, não é? Que é o primeiro equívoco que acontece à entrada do avião, não é? Primeiro, a pessoa que me está a fazer o check-in estranha o tamanho da minha bagagem comparativamente com o tamanho das bagagens da maior parte dos brasileiros que estavam a embarcar no aeroporto. Ele pede-me para eu mostrar a bagagem, eu tinha uma mochila pequenina nas costas, eu ia por 3 dias, e eu estava em viagem pelos Estados Unidos a fazer reportagem, portanto eu levo os básicos, uma roupa branca, uma roupa preta, fica-se tudo bem, não é? E eu mostro a minha mochila e ele vira-se e diz assim: "Pô, você voa leve." E eu assim, comparado com a maior parte das pessoas, eu estava muito leve. Porque as pessoas levavam malas com compras. Isso até pedias um copo de água. Sim, depois chego lá dentro e eu estava há muito tempo em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e pensei, aquele voo leve foi uma gargalhada, foi um pretexto para descontrair, não é? Um quebra-gelo, na minha língua, naquilo que eu achei que era a minha língua, senti-me em casa, não é? E entro no avião e depois, passado um tempo, perguntam-me o que é que eu quero, eu pedi um copo de água e a hospedeira, como vocês chamam, a aeromoça, não é? Disse: "Oi?" E eu, "É um copo de água, por favor." E ela diz-me: "Você é argentina?" E eu pensei: não parece que não estou na minha língua, há qualquer coisa estranha aqui. E pronto, depois foi esse efeito todo, tentar aperceber-me para onde é que eu vou, uma viagem longa, não é? E chegar a São Paulo e perceber e não perceber aquilo que... Há um lado, e isto é quase um clichê, não é? De uma familiaridade que não se percebe bem de onde é que vem, porque São Paulo é muito diferente de tudo que é português, não é? É uma megalópole. Mas, por outro lado, sentir
que há ali coisas que são muito familiares e não saber bem exatamente o quê, não ter Isso é uma coisa que tu justificação. sentes no Brasil todo, sentes mais em São Paulo. Essa história da língua não ser a mesma é o que mais nos aproxima e é o que mais nos afasta. De alguma maneira, sim, porque em São Paulo, eu acho que nunca. No Brasil, a cidade onde eu mais ouço oi quando falo é São Paulo. E poderia ser um paradoxo, porque São Paulo é a cidade mais cosmopolita do Brasil e, portanto, estar habituada a várias maneiras de falar podia ser. Mas não. Curiosamente, o sítio, os lugares no Brasil onde menos estranharam o meu português foi no interior do Nordeste. Talvez porque há muito vocabulário e uma sintaxe que é comum àquela que é a nossa língua. Porque, se calhar, por ser um lugar muito fechado, não é? Um lugar, se estou a falar do interior do Brasil, um lugar muito mais fechado a contaminações de outras línguas, de outras culturas, por ser pobre, por as pessoas não serem muito dali, mantiveram uma maneira de falar que é mais próxima do português de Portugal. Eu reconheci ali muitas expressões que são comuns aos meus avós, ou se formos viajar para o interior, que são comuns. E eu senti-me... Lembras-te de alguma expressão dessas? Não, é mais uma maneira de falar, é mais uma maneira de estar. Nunca houve ninguém que me dissesse não percebi o que você disse. As pessoas percebiam-me e percebiam-me melhor a mim do que uma amiga que ia comigo que era de São Paulo. Sim. A comunicação era muito mais fácil comigo, foi sempre muito mais fácil comigo do que com ela. E ela sentia-se um bocadinho de fora e eu não. Aí senti-me estranhamente pertença e percebi que esta coisa vem de lá de trás, não é? Há uma origem qualquer que nos une ali, que é muito... Não sei se você é de lá, não sei É se verdade, entende tem isso. o sotaque do interior do Nordeste é muito mais parecido com o português, eu acho que pela a sintaxe, como você falou, o uso de algumas expressões, talvez é muito mais fácil para a gente, principalmente no interior do Nordeste, entender o português do que em São Paulo. Essa é uma sensação que eu tenho também. E pegando o período especial que você fez o livro, né, o Viagem ao País do Futuro, né, que foi um período muito simbólico para o Brasil, em 2019. Foi o primeiro ano, vamos dizer assim, de um governo diferente que tinha no Brasil, né, de nossa história. A gente nunca teve uma história assim de um governo mais colocado assim na extrema direita, nunca foi um país que teve, diferentemente de outros países europeus que já tiveram algumas experiências nesse sentido e talvez estavam mais experimentados para lidar com isso. E aí você passou um período grande viajando no Brasil, e como é que você sentiu as diferenças de percepção entre o Sudeste e o Nordeste em relação àquele fenômeno que a gente estava passando? Que é uma visão de fora, né? Eu tenho uma visão de dentro, mas a visão de fora é muito importante. Sim, a primeira percepção que eu tive foi logo na noite da eleição, em que eu estava em São Paulo e percebi que a cidade estava dividida, ou seja, uma megalópole que está dividida. Portanto, a ideia de que o lado urbano pertence a um espectro e o lado mais interior ou mais rural pertence a outro foi desmontada ali. Até por logo contraponto com o que viste dos Estados Unidos. Exatamente, em que os sítios mais cosmopolitas eram democratas e os sítios mais rurais eram republicanos. Isto assim, posto de uma maneira muito simplista. No Brasil não, convivem as coisas. O Brasil convive nos lugares... A cidade de São Paulo deu-me essa ideia de que no mesmo território conviviam as duas facetas. Depois as pessoas iam-me avisando, não é? Eu dizia, vou para não sei onde, e as pessoas iam avisando, ali é não sei o quê. E eu deixava sempre um bocadinho lá está, a minha... eu tenho uma... Eu gosto de falar com as pessoas que estão na rua, não me vou meter com elas, não vou meter conversa, mas estou predisposta, e parece que as pessoas pressentem quando uma pessoa está disposta para conversar, e naturalmente conversam comigo. E é uma ideia de que aquele é votante e pertence a um clichê. Não é verdade. Desmontam-se muitos clichês à medida que se vão ouvindo as pessoas a dizer as razões porque são de um lado ou do outro, porque votaram de um lado ou do outro. As coisas são muito mais
difíceis de explicar do que parece. Eu acho que se pecou muito nos Estados Unidos e depois também no Brasil e em todos os países onde se tenta analisar estes fenómenos, que é tentar simplificá-los. Eles têm uma origem que é sempre mais complicada do que aquilo que parece. E há uma razão para as pessoas terem determinados comportamentos. E as pessoas viverem cada vez mais fechadas nas suas próprias bolhas, não é? Sociais, económicas, culturais, territoriais, internauticas, não é? As pessoas conversam com a semelhança e não conversam, não sabem, desaprenderam de conversar com a diferença. E eu acho que isso se nota muito nas sociedades hoje. Isso acontece de um lado e do outro. Acho que sim, acho que é igual. Uns porque não querem saber, outros porque não conseguem saber, não conseguem chegar lá. Portanto, há várias maneiras aqui de lidar com a situação. Mas sim, acontece territorialmente. O Brasil, é notório que o Nordeste do Brasil está infinitamente grato ao que os governos Lula fez pelo Nordeste, e basta viajar pelo Nordeste e perceber que tudo o que é mais desenvolvido, e o que é mais desenvolvido, estamos a falar de coisas básicas, como a água, como a educação, como o acesso aos alimentos, exatamente. É tudo muito recente, são estruturas muito recentes, ter água potável, essas coisas, e percebe-se que essas pessoas estão, a escolaridade, né, a chegar a sítios que se percebeu que até há muito pouco tempo não chegavam, essas pessoas são muito gratas a alguém que lhes deu esse acesso, não é? E depois, viajando por outros territórios, se percebe territórios que são mais abertos à imigração, por exemplo, ou que sofreram com insegurança, não é? E são territórios, se calhar, mais ricos. A palavra segurança é uma palavra-chave, não é, para entender muito do que se passou ultimamente no Brasil, não é? Do que se passa hoje em Portugal, às tantas até, porque do que se passa no mundo, é essa segurança que acaba por fazer com que muitos brasileiros tenham escolhido Portugal para viver agora. Também. E se perguntarmos a muitos brasileiros porque é que vieram para aqui, apesar de muitos se sentirem revoltados com muitas coisas que aconteceram politicamente no Brasil, a segurança, de facto, entende-se poder andar na rua sem se preocupar muito com se leva o telemóvel na mão, ou se já passa das 8 da noite. É um privilégio, não é? Nós sabemos disso, que é de facto um privilégio que nós nem notamos porque já estamos habituados a ele. E percebe-se essa lógica. Mas há muitas lógicas depois envolvidas nisso. Se há territórios mais ou menos evangelizados, ou seja, onde a Igreja Evangélica tem um peso maior, também se percebe que há diferenças, ou seja, estão mais divididos. Há muitas circunstâncias a explicar porque é que, em determinada altura, um país escolhe um candidato ou não. Há um país, eu estou a dizer havia, porque estamos a falar um mês depois, não, menos de um mês depois de uma tomada de posse. Menos de uma semana depois de uma tragédia que aconteceu em Brasília. Exatamente. É tudo muito novo, é tudo muito recente, é tudo muito fresco, não é? Mas nota-se aqui uma mudança qualquer, nota-se qualquer coisa. E estas movimentações que são neste momento ainda ligeiras, portanto, continuamos a falar de um país dividido, continuamos a falar de um país que precisa de fazer as pazes consigo mesmo, não é? Lamber suas feridas. Sim, se tentar sará-las um bocadinho, porque elas são muito visíveis, e isso nota-se ao viajar pelo país, pelo menos naquela altura, estamos a falar de início de 2019 até à pandemia, portanto foi o tempo que eu pude viajar pelo país, em que essas feridas eram muito recentes e as pessoas sentiam. Era muito difícil estabelecer uma conversa. Primeiro, era muito difícil ter qualquer conversa que não fosse parar à política. E depois, qualquer conversa que fosse parar à política, se fosse entre pessoas que não eram do mesmo era impossível continuar. Era impossível. Portanto, estávamos nessa divisão. E você, melhor do que eu, sabe como é que as famílias se dividiram. Verdade. Não é? E amigos se deixaram de falar. E tudo isso. Sim. De uma forma mais ou menos atávica. E essa experiência gastronômica teve uma passagem interessante que você, lá em Caetés, teve. terra do presidente Lula, comeu o que do café da manhã? Bode. Guisado de bode. Sim. Guisado de bode e macaxeira cozida, sim.
Não, isto tem a ver para se entender a diferença de classes, não é? É muito fácil falarmos do país dos outros, não é? E de sermos julgamentos em relação ao país dos outros. Eu não estou, mas é claro, não é? Para quem vai ao Brasil, sobretudo quem vai às grandes cidades e depois tem a experiência das periferias e do interior, que há uma diferença de classes e de privilégios, não é? Enorme. Isabel, tu és jornalista, és uma jornalista treinada com olhar o país dos outros, não é? Fizeste já 2 livros olhando o país dos outros, olhando as diferenças, a democracia é talvez quem sofre mais com aquilo que devia aproximá-la, que é a tecnologia, a possibilidade de todos falarem uns com os outros, a possibilidade das notícias falsas proliferarem, tudo isso. Eu sei que esta pergunta é impossível de ser respondida, desculpa, mas como uma mulher que pensa, que está no meio deste caldo, no meio desta geografia mais elástica, desta cidadania da língua, como é que tu achas que Portugal e o Brasil podem, no campo da cultura, que é onde tu te moves, onde está o teu trabalho, o que é que pode acontecer que aproxime, que Portugal possa ser útil para esta aproximação que é preciso ser feita no Brasil, e o Brasil, com estes 700 mil brasileiros que moram em Portugal, como é que nós podemos ajudar a receber melhor, a acabar com os receios de que o Paulo fala, que a elite aqui está um bocadinho receosa porque é mais pequena e porque vêm coisas de fora. Como é que estes estranhamentos se podem resolver, ou como é que a cultura pode fazer isso? Eu disse que a pergunta era impossível. Se calhar não é impossível, eu não sei responder. Eu começo, se calhar, falando um bocadinho daquilo que sinto e que tem a ver com a minha experiência mais próxima, que eu acho que é uma das coisas que é não tentarmos criar um padrão do que é ser um cidadão que fala português, não é? Alguém que vem do Brasil traz uma experiência, alguém que é de Portugal tem outra experiência, e essa experiência existe e acho que deve ser valorizada para que possamos conviver ganhando com isso, com a diferença que somos feitos. E a língua é o sítio onde essa experiência se faz mais notar. Porque é que nós usamos mais uma expressão ou outra, porque é que uma expressão tem uma carga de preconceito num lugar e não tem no outro. Portanto, as palavras contam uma história, não é? Contam uma história de uma civilização, de uma experiência humana, e se falarmos da história de uma palavra no sul do Brasil e da mesma palavra no norte do Brasil ou no sudeste, essa palavra tem uma história diferente e carrega contextos diferentes. Eu acho que e falando disto que é a palavra, não é? A palavra vem nos livros, não é? E quando os livros são tão difíceis de circular entre os dois países, e aqui eu não estou a pôr a África no meio, porque a África, os países de língua portuguesa em África, ou mesmo Timor, têm uma experiência diferente, mas os livros entre Portugal e Brasil dificilmente circulam. Até há muito pouco tempo faziam-se adaptações de língua, né, ou traduções de língua, para que fosse mais fácil chegar à língua escrita pelo outro. Isso mata esta diferença, que eu acho que é aquilo que nos enriquece. Se este trânsito entre as palavras, a escrita, eu acho que primeiro a falada nós estamos mais habituados a ela através, sobretudo os portugueses, não é? Estão muito habituados à palavra portuguesa vinda do Brasil através da música, através das telenovelas, do cinema nem tanto, e felizmente não nos chega assim tanto cinema do Brasil, porque já é uma coisa que não chega a toda a gente, mas basta-nos a música e basta-nos a televisão. Nós não estranhamos a palavra portuguesa vinda do Brasil, não é? O que lá não é necessariamente assim. Sim, eu falo por aqui, não é? Lá não é necessariamente assim, e basta-nos começar a falar lá para dizer: oi, você está falando muito depressa, ou fala mais devagar, você é argentina. Assim, você é argentina quando pede um copo de água. Tudo bem. Houve um senhor num hotel, só para fazer aqui um parênteses, eu tive uma semana num hotel em São Paulo. Todos os dias falava com as pessoas à chegada e à partida, e no fim eu vou-me despedir do rapaz que estava na recepção e disse: foi um prazer. E ele disse: um prazer conhecer a senhora, você fala muito bem francês. Ou seja, ele achou que tinha conseguido comunicar em francês comigo, e eu achei extraordinário, achei aquilo tudo extraordinário. Qual era o nome do hotel? Não, era um bom hotel, mas para dizer que
Porquê que nos é difícil, não é? Eu faço trabalho com livros, escrevo crítica literária, faço entrevistas a escritores há muito tempo, escritores brasileiros, e por melhor que seja a crítica a um livro brasileiro, não é? Por melhor que corra a entrevista a um autor brasileiro, dificilmente aquele livro irá vender bem em Portugal e dificilmente aquele autor passará de um nicho. E que explicação é que haverá para isto? Eu acho que tem a ver com a dificuldade que nós temos de ver o português escrito da maneira que nós não o falamos. Nós aceitamos a tradução do português, a tradução das outras línguas para o nosso português, não é? No vosso caso, para o português falado no Brasil, no nosso caso, para o português falado em Portugal. Mas há ali uma barreira de limite. É preciso primeiro ultrapassar aquela barreira de um vocabulário que é diferente. Há uma palavra ali que não sabemos bem, em que contexto é que surge aquilo, e o livro vai para trás. E chega só ao meio, e são sempre os mesmos a ler as mesmas coisas. Isto faz com que editores desistam, editores que eu sei, que conhecem a literatura brasileira, que apostam na literatura brasileira, deixem de publicar livros vindos do Brasil porque não vendem, e isto é um ciclo vicioso. No sentido ao contrário não funciona. Tu, muito recentemente foste curadora do Pavilhão de Portugal na Bienal do Livro, Sim. um enorme evento do livro em São Paulo, e foste curador do Pavilhão de Portugal. Agora pergunto assim, o que é que Portugal foi muito louvado por esse evento, e esse foi num sentido. Deveria o Brasil fazer um movimento semelhante com os recursos que a cultura do Brasil tem para poder fazer essa aproximação dos escritores brasileiros ao público português em Portugal? Eu não sei se devia, mas eu acho que se há aqui um país dominante em termos de língua é o Brasil, não é? Eu acho que o futuro da língua, quando se fala do futuro da língua portuguesa, o futuro da língua portuguesa, se formos falar em termos de quem é que tem poder para continuar a língua portuguesa, nestes termos, a grande potência da língua portuguesa é o Brasil. Portanto, o Brasil pode estar, perdoem-me a expressão, a marimbar para Portugal, porque pode viver muito bem sem nós, não é? É esse nível. Marimbar? Marimbar. É um termo africano. Podes traduzir. Já temos aqui uma necessidade de tradução. Não está nem aí. Pode não estar nem aí para aquilo que nós estamos a fazer. Eu acho que seria pena que isso acontecesse, não é? Mas quando eu fiz essa curadoria, a minha preocupação passou por pôr portugueses a falar com brasileiros, precisamente para que esta conversa pudesse acontecer na diferença, e obviamente em muitas coisas que se encontram. E há uma coisa que eu acho que os brasileiros fizeram com o português, que é de louvar, não é? Se por um lado se fala hoje, a descolonização está na agenda mundial, não é só em relação às ex-colónias portuguesas e Portugal, mas o Brasil soube muito bem descolonizar-se usando a língua, ou seja, vocês apropriaram-se da nossa língua, não é? Primeiro ela foi-vos imposta, não é? Era deles, mais ou menos. Mas primeiro foi-lhes imposta. Nós, é que tudo as fronteiras são um bocadinho complexas. Primeiro foram-lhes impostas por decretos do Marquês de Pombal, para aí fora. E depois chega um momento em que vocês conseguem transformá-la, libertando-a de uma série de... Ela é uma língua muito mais descomplicada, é uma língua muito mais livre, é uma língua muito mais desobediente, no bom sentido. É uma língua que vocês foram transformando à medida da vossa experiência, do vosso território, das vossas referências. E hoje o português que se fala no Brasil tem muitas expressões que eu acho ótimas e que não me importa nada de as tomar como boas, porque outra das coisas que me fez muita impressão enquanto lá estive, uma das coisas que fez... Para lá de falares francês bem. Sim, foi estar no Rio de Janeiro e estar uma conversa sobre vinhos, imaginem. No Rio de Janeiro, eu de vinhos percebo muito pouco, mas sim, e no fim da conversa um senhor que estava lá a assistir quis-me perguntar onde é que se falava o português puro. E essa expressão da língua pura é muito perigosa, acho. Tudo o que tem a ver com pureza linguística. Tudo o que tem a ver com pureza de cura não é uma boa ideia. E eu lembro que ele não ficou muito contente com a minha resposta. Eu disse-lhe, não sei do que é que está a falar. Mas dizem que é Coimbra. E disse, pois, dizem que é Coimbra, mas isso é uma coisa lá. São as pessoas de Coimbra que dizem. Todo mundo de Coimbra diz isso. Se calhar, se for para Pernambuco, a tua terra, não é? Não, também Pernambuco dizem. é o centro do mundo. É onde se fala o melhor português do mundo, talvez. Não é?
O mundo começava no Recife, né? Sim, e é uns rios, ali nasceu o Oceano Atlântico também, né? Sim, mas eu acho que tem que se começar por aí, pela base, não é? Pela escola aqui não dizerem ao menino brasileiro... Mas há cada vez mais meninos brasileiros. Exatamente, aqui. porque há cada vez mais meninos brasileiros aqui, não é? O professor dizer ao menino brasileiro que ele não está a falar bem português é estranho, é errado. Sobretudo se o professor só tem emprego porque tem um menino que fala brasileiro. E além disso é errado, não é? É errado. Claro. Ou o pai português estar muito preocupado porque o filho dele está a usar expressões que vêm do Brasil, porque aquilo já não é português correto. Lá estamos novamente a entrar numa coisa que nos separa e não nos une, não é? Porquê é que não vamos aprender novas palavras em português uns com os outros? E um filme, dois filmes brasileiros que você recomendaria para portugueses entenderem melhor o Brasil? Eu já falámos, antes desta conversa, falámos aqui imenso do Glauber Rocha, um dos meus realizadores, e a filmografia toda do Glauber Rocha, que é de uma beleza inacreditável, e aí vai-se perceber um bocadinho como é que tanto de nós existe no sertão, não é? Porque ele filma muito o interior do sertão e não vou aqui dizer nenhum em específico, mas depois ir para coisas mais conhecidas como a Cidade de Deus, onde se pode entrar na favela, e não é entrar na favela como se estivéssemos a entrar no circo, não é? Muita gente hoje visita as favelas como quem vai para o atração, zoo. uma atração. Atração vai até de jipe, né? Como se fossem ver animais selvagens, aqui estão eles. Aquilo é a vida das pessoas. É a vida das pessoas. Território. Eu andei por lá com pessoas que são de lá e que felizmente umas levaram depois de uma primeira experiência que eu achei que podia passar despercebida numa favela e com chinela no pé, calção, pretensão minha, estúpida. Toda a gente percebeu que eu não era de lá. Tinhas obrigatoriamente que não ter ido à cabeleireira durante não sei quantos Não fui. Mas todas estas questões que nos levam ao lugar das pessoas, não é? Onde os filmes temos uma grande escola, não é, do Recife, o cineasta, aquele cineasta mais jovem que fez do Amarelo Manga, o Kleber Mendonça Filho, que nos traz também esse mundo que não é o mundo dos grandes condomínios, não é? Não é o mundo que nos chega das telenovelas, que é o clichê da favela ou o clichê do condomínio privado, que é mais próximo da realidade. Sim, que nos aproxima, não é? Isso é uma coisa. Gostavas de fazer o que fizeste em livros, o caminho era do Brasil para Portugal. Se calhar o cinema, que é mais raro, mas também se calhar é mais fácil. Podia ser interessante, gostavas de fazer uma experiência de curadoria, de montar não há uma mostra de cinema, um festival, uma coisa mais interessante de cinema brasileiro que acho que era uma coisa que ajudava. Eu acho que estas coisas todas, estas trocas todas podem ajudar desde que sejam devidamente, ou seja, precisam, não é ser educativo ou didático, que é uma coisa que eu não gosto nada, mas que haja alguma contextualização, sobretudo quando há perguntas, porque há perguntas que se fazem. Há bocadinho você perguntou o que é que era marimbar. Marimbar. Sim, pronto. Haver este tipo de conversas informais em que ninguém vai impor ao outro qualquer coisa e que estamos ali à conversa à volta das coisas de uma maneira descontraída. Mesmo na gastronomia, não é? Porque é que um peixe tem este nome? Porque é que se cozinha desta maneira? A história daquilo tudo é a história das pessoas. E tudo isso na viagem, quando se faz a viagem, é uma coisa que me atrai. Portanto, eu provei guisado de bode. Guisado de bode. Pelas 9 da manhã, 8 da manhã não é o que cai melhor, mas provei, não é? E o sarapatel, e os peixes da Amazónia, e essas coisas. E é bom perceber de onde é que elas vêm e porque é que elas existem. Pirar o cu, exatamente. Pirar o cu. Muito bem. Isabel, livros, cinema, a mesa do Cícero, uma conversa como muito descontraída. Vais voltar ao Brasil em breve? Tens mais algum projeto, alguma coisa? Neste momento não, mas como eu disse aqui, tantas coisas normalmente acontecem por acaso e se calhar eu espero voltar, claro. Não está nos meus planos não voltar. Obrigado, Isabel. Obrigado, Paulo. Obrigado ao Cícero Bistrô, um lugar em Lisboa, o único onde se come aquele carabineiro que o presidente Lula veio estrear em Portugal na sua primeira visita oficial desta sua nova presidência. Esta foi mais uma conversa de gente de lá e de cá. A próxima vai sentar a esta mesa
o principal tribuno português das relações internacionais, o nosso chanceler, como se diz no Brasil, o dono do Itamaraty português, o nosso Palácio das Necessidades, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Cravinho. Até lá.